Este é o professor Renato Costa, doutor em História, dá aulas na universidade, na Unipampa, no Rio Grande do Sul, em Santana, no Livramento, quase em fronteira com o Uruguai. Só que ele tem ligações com Jundiaí. Sua família já morou aqui, mora aqui? Como é que é isso? Sim, não, minha família mora aqui, né? Desde a década de 90, né? Nós mudamos para cá, eu estudei aqui em Jundiaí, fiz ensino médio aqui no Colégio Divino. E hoje minha mãe ainda continua aqui em Jundiaí, por isso que eu frequentemente volto para visitá-la. E no meio acadêmico, você tem uma especialidade, qual é? Minha especialidade, minha área de pesquisa são questões relacionadas ao Oriente Médio. Então, desde o Islã e também outras questões de desdobramentos políticos e religiosos, que é onde eu produzo, é o que eu estudo mais especificamente. E dentro desse seu meio acadêmico, você dá aulas do quê? Então, as minhas pesquisas no Oriente Médio, elas são desenvolvidas dentro do curso de Relações Internacionais, que é um curso que tem uma possibilidade muito grande, existem pesquisas em várias áreas. Então, com a minha especialidade em Oriente Médio, eu trabalho direcionado a isso dentro do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa. Agora, além de dar aulas em universidade, você já escreveu para teatro, digamos, a seu hobby, o seu lado mais, assim, artístico? Ele até surgiu antes, né? Foi muito antes. Eu comecei a escrever para teatro ainda. A escrita talvez até na época da adolescência, mas aí já com uns 18, 19 anos eu tive a primeira peça encenada, depois trabalhei bastante tempo com algumas companhias de teatro, sempre desenvolvendo meus textos para teatro. E ainda hoje eu continuo ainda escrevendo para teatro, algumas companhias pelo Brasil montam, né? Ano passado eu tive 2 montagens, esse ano vou ter mais uma outra montagem. Então o teatro acaba não sendo um hobby, ele de fato uma outra vertente do meu trabalho e que eu tenho uma necessidade incrível de desenvolvê-lo. Mas não é nenhuma peça sobre os ayatollahs, sobre o Estado Islâmico, nada? Nada. Aí é pura ficção. Aí algumas já fiz peças por encomenda, mas aí variam, desde comédias até peças em que debatem relações pessoais, todos os tipos de relacionamento, né? Então, inclusive eu acho que eu só escrevi uma peça que tenha um enfoque político, mas nada a ver com o Oriente Médio. Bom, e você há algum tempo teve um livro aí publicado que é... Exato, Os Meninos de Gateville. Esse foi um alto desafio que eu me propus. Eu vinha trabalhando em outras linguagens, né, tanto no teatro como em contos. Aí eu decidi aprimorar, né, tentar desenvolver essa linguagem e ele acabou se constituindo nesse livro, Os Meninos de Gateville, que é um suspense policial. E parece-me que esse livro já tem tradução. Ele foi editado há algum tempo, né, até foi lançado na Bienal há algum tempo, e depois ele teve uma tiragem e foi relativamente bem vendido. Só que a editora não teve mais assim, interesse em continuar com o contrato. Então, eu entendi que seria o momento de ampliar suas possibilidades, até porque é um tipo de linguagem que atrai muito o leitor de romances policiais. Então ele teve uma tradução, hoje ele está com um agente está analisando, e é bem provável que saia uma edição em inglês, e a edição em espanhol é provável que saia ou no Uruguai ou na Argentina, mas isso tudo para o ano que vem. E está também o projeto desse livro se tornar um e-book? Tá, esse é o mais próximo. Esse é o que tem uma editora também que eu estou negociando os direitos, ela se interessou muito pelo projeto, e esse é provável que ainda no segundo semestre nós tenhamos Os Meninos de Gateville em e-book, que hoje eu acredito que seja o mais interessante, pela facilidade, pela viabilidade e pelo acesso e o custo, né? Sai muito barato, principalmente um livro como esse, que já foi totalmente pago na primeira edição. Então hoje, e o meu interesse mesmo é que ele tenha uma ampla difusão. Bom, nós jornalistas, a gente sabe que quando você termina um jornal, você já começa a pensar no outro. O escritor terminou um livro, já está pensando no outro, já começou? Já, eu tenho, para ser sincero, eu tenho 2 livros já bem engatilhados. Eu só não consegui concluir porque nesse período, como tem essa carreira acadêmica,
Então eu tive que concluir minha tese de doutoramento, aí eu acabei ficando um tempo fora do país também, então não foi possível levar adiante. Mas os 2 outros livros, que são 2, eu trabalho bastante com o gênero, o suspense policial me agrada demais. Então esses 2 próximos livros que virão, acredito que vão sair um em 2016 e outro em 2017, são 2 outros romances, estão praticamente prontos. Ótimo, esse foi o professor, doutor e escritor Renato Costa.